Boa noite a todos e todas. Meu nome é Gabriel Rossini, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e atualmente coordeno, juntamente com a professora Patrícia Cunha, o bacharelado em Ciências Econômicas. Fizemos um encontro hoje, dia 8 de dezembro, para fazer uma primeira discussão aberta à comunidade do BCE sobre o nosso novo PPC. Não é? Então, o que eu vou fazer nesses momentos subsequentes é apresentar o novo PPC, o que motivou ele, as suas principais características e também as suas principais diferenças em relação ao PPC 2017, ao último PPC do nosso curso, que é de 2017. O PPC BCE 2021, ele faz algumas coisas, não é? Ele atualiza, primeiramente, o PPC BCE 2017, ele faz as adequações necessárias para que o nosso projeto pedagógico ele seja condizente com as instruções do projeto pedagógico institucional da universidade, que é de 2017, que, dentre outras coisas, estabelece como limite máximo 75% de disciplinas obrigatórias. Ele também faz as adequações necessárias, tendo em vista a resolução número 7 de dezembro de 2018 do Conselho Nacional de Educação, que envolve um elemento para a gente fundamental, não é? A partir agora de 2020, 2021, que é a curricularização das atividades de extensão. Não é? E também adequa o nosso projeto pedagógico ao projeto pedagógico do bacharelado em Ciências e Humanidades, vigente desde o ano passado. Lançamos mão da seguinte metodologia de trabalho para realizar a reformulação do nosso PPC. Primeiramente, discutimos o perfil, não é? Os professores e discentes do BCE envolvidos discutiram o perfil e a concepção do curso. E, num momento subsequente, a organização curricular. A organização curricular, ela envolve o conjunto de disciplinas obrigatórias, não é? Envolve discussões relativas ao conjunto de disciplinas de opção limitadas e de opção livre, e envolve também as discussões relativas à extensão. Não é? Essa perna última, relativa às atividades de extensão e à sua curricularização, ela aconteceu ao longo do ano de 2020, ao longo do ano de 2021 e vai continuar ao longo do ano de 2022. Não é? E aqui a gente coloca, aqui é um bom momento para chamar atenção para a existência de algumas dúvidas com relação às atividades de extensão. Dúvidas que não são meramente do nosso curso, do bacharelado em Ciências Econômicas, mas que, por enquanto, são da universidade. Dúvidas que, ao longo dos próximos meses, vão ser sanadas. Não é? Ou seja, a universidade hoje, a UFABC hoje, discute como vai ocorrer a curricularização das atividades de extensão. No início de 2020, foram organizados, num primeiro momento, 4 grupos de trabalho. Não é? O grupo de trabalho envolvendo informações decorrentes dos egressos, não é? Ou seja, um conjunto de professores e discentes coletaram informações oriundas dos egressos sobre o nosso curso. Um grupo de trabalho relativo ao Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, não é? Que se debruçou sobre as informações relativas aos exames do ENAD que o BCE participou, né, e foi avaliado ao longo dos últimos anos, um GT de avaliação e trajetória discente, que envolveu as discussões das avaliações de disciplinas realizadas pelos discentes do nosso curso, e a trajetória e as principais dificuldades observadas para a integralização do curso por meio dos relatórios resultantes do projeto de fomento à integralização do BCE. E, por fim, o GT Alunos, não é? Esse composto exclusivamente por discentes. Não é? Então, o pessoal envolvido no CACE, discentes em geral, os monitores, e que foi responsável por coletar as impressões dos atuais discentes do BCE. Não é? Cada um desses GTs
elaborou metodologia própria de organização e coleta de informações e disponibilizou um relatório informativo e reflexivo. Todos os relatórios foram apresentados e discutidos ao longo de reuniões virtuais pelo colegiado e pela plenária do BCE. Finalizada essa fase, em meados do ano passado, em setembro do ano passado, na verdade, outros 6 grupos de trabalho temáticos agora foram organizados, não é? Que foram os seguintes: grupo de trabalho relativo às disciplinas do que a gente poderia chamar de grande área das finanças, um grupo de trabalho relativo à história econômica, um grupo subsequente relativo à história do pensamento econômico e desenvolvimento, um GT macroeconomia, GT microeconomia e GT quantitativas. Esses vários GTs temáticos, eles foram responsáveis por definir o conteúdo obrigatório necessário para cada uma das áreas, indicar as disciplinas de opção limitada de interesse da área, né, muitas dessas disciplinas ainda não haviam sido incorporadas no curso, e passaram a ser, revisar os programas das disciplinas, não é, o que envolve modificações nas ementas, bibliografias, objetivos, recomendações, dentre outras coisas, e indicar a criação e a exclusão de disciplinas. Além dos GTs temáticos, também foram criados um GT, responsável pela curricularização da extensão e uma comissão de redação que se responsabilizou por redigir, a partir dos diferentes resultados apresentados pelos vários GTs, o texto do nosso novo PPC, do PPC BCE 2021. Os resultados desses vários GTs foram recorrentemente discutidos pelo que chamamos de GT estruturante, um GT formado pela coordenação ampliada do BCE e pelo núcleo docente estruturante do curso, não é? Então, houve diversas reuniões ao longo dos meses de 2020 e também de 2021 do GT estruturante, que, ao fim e ao cabo, elaborou, não é, a proposta do PPC BCE 2021. Proposta essa que foi aprovada na última plenária do ano de 2020, não é? Com o texto, né, essa versão inicial aprovada, o curso solicitou, não é, à Prograde um conjunto de pareceres. Em virtude desses pareceres enviados pela Prograde, novamente os GTs se reuniram, não é, fizeram modificações em virtude das sugestões da Prograde, remeteram essas modificações ao GT estruturante, que novamente discutiu e encaminhou, por sua vez, essas modificações, essa nova versão do nosso PPC, para a plenária do curso, que fez a aprovação final, não é? Com essa nova versão do PPC, o curso encaminhou para o Consex, para a reunião do nosso centro, que foi aprovado. Em seguida, o nosso PPC foi avaliado e discutido em 2 ocasiões pela comissão de graduação vinculada à Prograde, e também foi aprovado. Sugestões, né, porém, na CG houve um conjunto de novas sugestões que foram incorporadas, e o texto do nosso PPC, aí sim, foi encaminhado para a última instância, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da nossa universidade, aonde também foi aprovado. Tendo em vista, não é, esse longo percurso, talvez a pergunta-chave aqui, que muitos dos que nos acompanham agora e que vão eventualmente buscar esse vídeo têm interesse, não é, em saber, a resposta é: o que muda, não é, do nosso PPC BCE 2021 para o nosso projeto pedagógico de 2017. Há um conjunto de mudanças e um conjunto bastante importante, substancial de mudanças, não é? Partindo, não é, então, do PPC 2020, do BCH, não é, um PPC, um projeto pedagógico composto por 72 créditos de disciplinas obrigatórias
e 20 créditos de extensão, a gente chega ao PPC-BCE 2021, que totaliza 272 créditos, ou 3.264 horas, o que implica um acréscimo de 168 horas em relação ao PPC-BCE 2017. É importante chamar a atenção de vocês que esse acréscimo de horas, ele foi decorrente, fundamentalmente, da curricularização dos créditos de extensão. Não é? E a gente ainda não tem certeza se de fato esse acréscimo de 168 horas vai de fato ocorrer, vai se efetivar, a despeito do nosso PPC já estar aprovado, justamente em virtude das discussões relativas à curricularização das atividades de extensão e cultura que a universidade atualmente está fazendo e que a gente tem expectativa de que essas discussões sejam concluídas no início do próximo ano. Para além disso, não é? O nosso curso ele diminuiu 4 créditos, né, ou 48 horas. Os principais impactos em termos de disciplinas foram os seguintes. Com relação às disciplinas obrigatórias, no PPC-BCE 2017, tínhamos 33 disciplinas obrigatórias. Já no PPC-BCE 2021, são 28 disciplinas obrigatórias. Com relação às disciplinas de opção limitada, né, os discentes tinham a necessidade, de acordo com o PPC-BCE 2017, de cursar 12 créditos de OL. No PPC-BCE 2021, são necessários 24 créditos. Não é? E com relação às disciplinas livres, houve um aumento de 3 créditos no PPC-BCE 2021. Tá? Só um instante, que eu vou autorizar algumas pessoas que querem entrar aqui. Tá. Agora, em termos de disciplina, não é? Ou de disciplinas, acho que talvez essa seja uma das grandes dúvidas do pessoal que está acompanhando a discussão. As principais mudanças em termos de disciplina foram as seguintes. Não é? A disciplina Finanças Públicas, ela passou a ser uma disciplina de opção limitada. As disciplinas Economia Internacional 1 e Economia Internacional 2, elas deixam de ser oferecidas. Não é? Economia Internacional 1, ela passa, não é, a ser convalidada com uma nova disciplina chamada Relações Comerciais e de Investimento Internacionais, e a disciplina de Economia Internacional 2, ela convalida com a nova disciplina Relações Monetárias e Financeiras Internacionais. A disciplina Economia Monetária, ela também deixou de ser ofertada em parte. Né? E por que eu digo isso? Porque essas duas novas disciplinas, Relações Comerciais e de Investimento Internacionais e Relações Monetárias e Financeiras Internacionais, além de abarcarem os conteúdos, não é, de Economia Internacional 1 e 2, elas abarcam em grande medida o conteúdo de Economia Monetária. Deixa eu só falar a disciplina de macro, que isso foi no GT que eu estava coordenando. As disciplinas de macro também sofreram um pouco de macro 1, 2 e 3, de ajustes para acomodar a coisa de monetária, evitar duplas contagens e etc. Sim, ótimo. Obrigado, Patrícia. A disciplina, não é? Questões metodológicas em economia passou a ser uma disciplina de opção limitada, assim como Economia Brasileira Contemporânea 3, que passou a ser uma disciplina de opção limitada e com o nome alterado. Ela passou a ser chamada simplesmente Economia Brasileira Contemporânea. Finanças corporativas também era obrigatória e também passou a ser uma disciplina de opção limitada. Para além dessas mudanças, não é? E também tendo em vista o que a professora Patrícia chamou a atenção há pouco, não é? Que a disciplina de economia monetária também parte dela foi incorporada nas disciplinas, em outras disciplinas de macroeconomia, as demais disciplinas, todas, sem exceção, tiveram seus respectivos programas revistos, não é? Portanto, bibliografia atualizada, eventuais mudanças nos objetivos, no TPI, dentre outras coisas. Tá? Chamo atenção para alguns outros aspectos importantes.
A matriz curricular do PPC-BCE 2021, ela possui 40 disciplinas presenciais, não é? Isso se a gente incluir práticas em ciências e humanidades. Essas foram distribuídas igualmente em 8 quadrimestres, não é? Específicos do BCE, o que resultou em 5 disciplinas presenciais por quadrimestre. E isso, para a gente, cria uma situação muito interessante, não é? Isso possibilita um máximo de 20 horas por semana, não é? Ou 10 aulas de 2 horas, o que permite que toda a nossa grade, de fato, se adeque ao padrão Tetris, não é? E contempla, não é? Essa organização contempla ao menos uma disciplina de opção limitada ou uma disciplina livre por quadrimestre. No PPC-BCE 2017, a gente tinha 3 quadrimestres com 6 disciplinas. Não é? Já no PPC-BCE 2021, há apenas 2 quadrimestres com 6 disciplinas. Porém, esses 2 quadrimestres, digamos, a 6ª disciplina desses 2 quadrimestres, são disciplinas não presenciais, não é? Que se traduzem em monografia 2 e monografia 3, as únicas disciplinas não presenciais do nosso curso. Além disso, a gente concentrou o novo PPC, ele concentra as disciplinas de opção livre justamente na transição entre o bacharelado interdisciplinar e o BCE, o específico, não é? Portanto, as disciplinas de opção livre, elas se concentram no 5º, 6º e 7º quadrimestre. E as disciplinas de opção limitada, elas foram concentradas, por sua vez, nos quadrimestres mais avançados, 8, 11º e 12º quadrimestres. Tudo bem, gente? Eu vou, para concluir essa breve apresentação, eu vou chamar atenção para algumas perguntas que se mostraram recorrentes, não é, ao longo dessas últimas semanas. Dentre outras coisas, e talvez sobretudo em função da matrícula, né, do período de matrículas para o primeiro quadrimestre de 2022. A primeira pergunta é a seguinte: quem entrou no curso interdisciplinar, né, no BCH, antes da aprovação do novo PPC, pode optar por ele? Não é? A questão aqui seria a seguinte: pode, né? Mas eu vou fazer essas 2 primeiras perguntas, eu vou dar uma única resposta para as 2 primeiras perguntas, tá? Quem entrou no curso interdisciplinar antes da aprovação do novo PPC pode optar por cursar o novo PPC 2021? E a segunda pergunta é a seguinte: quem entrou no curso interdisciplinar antes da aprovação do novo PPC e optar por ele, deve cumprir todas as horas de extensão previstas no projeto, né, nesse novo projeto, tanto relativas ao BCH quanto relativas ao BCE? Qual é a resposta para essas 2 perguntas? A questão é: há essa possibilidade, há a possibilidade de se optar pelo PPC 2021. Porém, não é, a gente recomenda enfaticamente que, por enquanto, essa possibilidade não se efetive, não é? Porque a gente não sabe justamente qual vai ser a dinâmica de curricularização das horas de extensão. Portanto, há, por enquanto, uma série de indefinições com relação às atividades de extensão. Tudo bem? Portanto, a recomendação inicial é essa, não é? Talvez seja um pouco tentador optar pelo PPC 2021 justamente pela redução de 5 disciplinas obrigatórias, não é? Mas é necessário que os discentes do BCE não percam de vista que, por um lado, há essa redução de 5 disciplinas obrigatórias, mas, por outro lado, há essas indefinições relativas a um grande volume de horas de extensão, tanto do BCH quanto do BCE. Tudo bem? Pergunta subsequente: quem entrou no curso interdisciplinar a partir de 2021 deve cursar o PPC-BCE 2021? Deve. Tá? Mas quando esse pessoal que entrou no interdisciplinar em 2021 não é, chegar no específico, no BCE, daqui a 4 quadrimestres,
ou algo em torno disso, todas as definições relativas à curricularização das atividades de extensão, elas já vão ter sido tomadas, portanto, essa transição para o novo PPC, ela vai se tornar bastante mais assertiva, né? A gente vai ter os caminhos para que isso aconteça, tá bom? Outras perguntas. E aqui eu vou repetir essas perguntas que foram encaminhadas, ou foram feitas, né, de forma reiterada pela comunidade do BCE, sobretudo para as nossas monitoras do projeto de fomento à integralização do BCE. Então, eu vou repetir, passar por todas elas, mesmo que haja alguma redundância, tá? Então, a pergunta subsequente é a seguinte: ingressantes de 2020 podem escolher cursar a grade de 2017? Os integrantes de 2020 podem sim escolher cursar a grade de 2017, porque o PPC-BCE 2021 só foi aprovado em dezembro, só foi aprovado de fato pelas instâncias superiores da universidade ao longo do ano de 2021, tá? A partir de qual ano de ingresso sou obrigado a seguir a grade 2021? A partir da aprovação do novo PPC. Tudo bem que aconteceu no segundo quadrimestre de 2021. Quais são as novas disciplinas da grade 2021? Como elas modificam o curso? Essa pergunta, acho que de uma boa forma, apareceu na apresentação que eu acabei de fazer. Então, se por acaso alguém estiver chegando agora, eu peço que recupere a apresentação, que lá essa questão, a resposta para essa questão aparece de forma detalhada. O que são as atividades de extensão? A universidade ela ainda está discutindo, não é, a curricularização das atividades de extensão e está em discussão, inclusive, não é, definições sobre extensão. Tá? Alunos que já concluíram o BCH, tendo entregue as horas complementares, precisam cumprir toda a carga de atividades de extensão ou apenas parcial? Ainda não sabemos. Tá? Então, mais uma vez, a curricularização das atividades de extensão ainda está em discussão. Acho que no início do ano que vem a gente vai ter as respostas para essas e diversas outras perguntas. Posso utilizar a lista de disciplinas limitadas do PPC 2021 para as demais grades, 2011 e 2017? A princípio, eu preciso pensar melhor, trocar ideias com a Patrícia e com outros colegas. Mas, a princípio, não. Cada PPC tem as suas respectivas disciplinas de opção limitada, que, inclusive, são listadas em cada um desses documentos. Todos eles estão disponíveis no site do curso. E, por fim, pergunta final: como está prevista a transição entre as grades, não é? Curso a grade de 2017 e não sei se poderei seguir com o planejamento ideal. É possível, sim, seguir a grade de 2017, integralizar pela grade de 2017. Né, caso você não encontre, né, quem fez essa pergunta, né, talvez alguns colegas tenham feito essa pergunta. Caso vocês não encontrem as disciplinas, não é, ideais, nos momentos ideais, quadrimestres ideais, a ideia é que vocês cursem as disciplinas que possibilitem convalidação. Tudo bem? Gente, foi isso que eu pensei em dividir com vocês. Eu paro a minha apresentação e passo para você, Patrícia. Por exemplo, a disciplina de economia monetária, ela vai ser ofertada no próximo quadrimestre, né? E, teoricamente, ela não faz parte do quadrimestre, ela não faz parte do PPC 2021, né? Mas a gente ainda está nessa fase de transição, certo? O que vai acontecer? Essa disciplina, por exemplo, economia monetária, ela vai poder ser convalidada posteriormente por outra opção limitada, se ela não for ofertada. Certo? Então, eu acho que
o Gabriel fez uma boa explanação e a gente queria só colocar assim, nós fizemos de tudo para não aumentar as horas do curso, né? Em manter o curso factível em 4 anos, né? Pelo menos dentro da grade horária, apesar que não é, os alunos têm levado um pouco mais de tempo, mas manter isso. E a curricularização da extensão é uma obrigação do MEC. Então, todas as universidades estão se defrontando com esse novo desafio, certo? E o próprio MEC postergou, né, a obrigatoriedade que a gente pode, né, e está postergando aí por conta disso, tá bom? Que eu acho que que é uma dúvida que está aí sempre presente. O Gabriel tinha sugerido eu apresentar a grade, você acha isso, né, Gabriel? Eu acho que seria uma boa. A nova grade, eu só não peguei a... Deixa eu ver. Você fez um comentário importante, né, com relação à economia monetária que vai ser ofertada, vai continuar sendo ofertada. Isso também vai acontecer com finanças corporativas e finanças públicas, né, ou seja, há esse período de transição entre os PPCs. Né? Então, não fiquem preocupados que vocês vão conseguir fazer o percurso do curso, a despeito dessa transição de PPCs, impor algumas mudanças para quem optar no momento adequado pelo PPC-BCE 2021. Então, pessoal, eu não estou vendo vocês, mas eu espero... Bom, o PPC do BCH também sofreu modificações, né? Eu acho que tem uma matéria obrigatória nova, que eu acho que é a disciplina de gênero, que foi incluída, estudos de gênero, no 4º quadrimestre, né? Então, também o BCH sofreu algumas mudanças, há uma matriz de covalidação do BCH também, né? E daí o que muda, né? O que muda para nós, o nosso 5º quadrimestre, né, o ideal que a gente planejou, né? Então, é funções de uma variável, história econômica geral, contabilidade básica, que continua como obrigatória. Daí nós sugerimos 2 opções livres, né? Então, a regra da universidade, né, da gente aumentar a quantidade de opções livres e limitadas, né, era uma coisa também que nos foi imposta, né? Então, nós tínhamos que fazer um esforço, né, de manter o curso de economia e manter como obrigatória. Agora, as disciplinas que foram suprimidas, né, elas continuam existindo em grande parte na forma de opção limitada, né? Então, daí, o 6º quadrimestre, funções de várias variáveis, economia política e engenharia econômica, mais 2 opções livres. O 7º quadrimestre, economia matemática, formação econômica do Brasil, introdução à inferência, uma opção limitada, e começa a cadeia de macro, houve uma inversão que começa agora com macro pós, né? Sempre destacando a importância dos encadeamentos, né? Então, introdução à inferência, inferência estatística é super importante que ela ocorra antes de fazer econometria 1, né? E manter os encadeamentos, como os projetos de integralização têm mostrado que são super importantes. Eu nem perguntei se vocês estão enxergando, mas eu imagino que sim. Bom, o 8º quadrimestre, opção limitada. Então, a economia brasileira, que chamava contemporânea, caiu a palavra contemporânea, ficou economia brasileira 1, e depois vai ter, no quadrimestre seguinte, economia brasileira 2, era a economia brasileira contemporânea 3, que virou opção limitada. Eu acho até que ela está sendo ofertada no próximo, eu não lembro mais. Daí, econometria 1, micro 1 e macro 1. O 9º quadrimestre, práticas em ciências e humanidades, que é aquela disciplina do BCH que vocês fazem no 9º quadrimestre. Depois, economia brasileira 2, que é a sequência de economia brasileira, econometria 2, micro 2 e macro 2. Então, no 9º quadrimestre e no 10º são os quadrimestres que não têm o espaço, teoricamente, para opção limitada. No 10º quadrimestre é a Mono 1,
economia institucional, econometria 3, micro 3 e macro 3. Daí os últimos quadrimestres, o 11º e o 12º, há uma concentração de opção limitada, né? Daí é mono 2, mono 3, economia do meio ambiente, relações comerciais e de investimento internacionais, que era a disciplina de economia internacional 1, né, que o nome mudou basicamente de nome, desenvolvimento socioeconômico manteve. Daí no último quadrimestre, história do pensamento econômico, as opções limitadas e relações monetárias e financeiras internacionais, que é foi uma tentativa de juntar o que era economia internacional 2 com o que era monetária e a reforma dos conteúdos de macro 1, macro 2 e macro 3. E a disciplina de desigualdade de raça, gênero e renda, né? Então, nós fizemos um grande esforço de manter, né, o número de horas, né? Então, o acréscimo de número de horas, que nem o Gabriel falou, talvez nem ocorreu única e exclusivamente por causa da curricularização, que está sendo definida, nós fizemos esse esforço, né, de manter 75% só de disciplinas obrigatórias e ampliar a quantidade de disciplinas de opção limitada e livres. O Gabriel fez uma pergunta agora, que eu já percebi, onde eu posso encontrar as emendas das novas disciplinas de opção limitadas do PCE. Eu acho que já está na página do curso, o novo programa, tá? Ô, Gabriel, se você clicar, deixa eu olhar aqui. Eu não sei se o Gabriel está aí fácil, o programa. Na verdade, ainda não está na página do curso, mas está na página da Prograde. Porque eu havia conversado com o Fábio, enfim, com outros colegas na época, de que seria interessante, talvez prudente, publicar a versão final. Porque o nosso PPC, a versão final dele, já aprovada em todas as instâncias, foi recebida mais uma vez pela Prograde. E a Prograde fez um novo pente fino e achou alguns equívocos muito pontuais, né, no nome de algumas disciplinas, no TPI, né, pessoal lá, erro de digitação. Então, vai ser publicada uma portaria com coisas do tipo, onde se lê tal coisa, leia-se algo ligeiramente diferente. Então, a gente estava aguardando esse documento para publicar os dois juntos no site. Mas, de qualquer forma, a Camila, inclusive, já colocou aqui, todos os PPCs, os novos programas também estão aí, né, Camila? O ementário. Então, todas essas informações estão disponíveis nesse site da Prograde, e assim que a gente tiver esse documento da Prograde, fazendo essas correções muito pontuais, a gente coloca também no nosso site. Talvez seja até o caso da gente ponderar, Patrícia, se não é o caso de colocar agora, já, para tornar mais acessível. Mas por enquanto... O que a gente estava também um pouco inseguro é com relação à curricularização, né? Que no PPC, que já foi aprovado, ela não está detalhada, como no BCH não está detalhado, apesar de aprovado, porque a universidade ainda está discutindo, né? Então foi essa a grande dúvida. Você ficou sem som, Patrícia. Desculpa. Uma mesma disciplina da grade nova pode servir para covalidação com duas matérias da grade antiga? No caso, Economia Internacional 2 e Economia Monetária. Economia Internacional 2, agora, ela tem um nome específico, que eu acabei de falar, mas eu não decorei o nome. Relações monetárias e financeiras internacionais. Então, Vitória, para Internacional 2, covalida com essa, certo? Economia monetária ainda vai ser oferecida algumas vezes, certo? Como, por exemplo, o próximo quadro vai ser oferecida. E conforme o tempo vai passando, né? Então vai demorar pelo menos 1 ano e meio para a nova grade
para as disciplinas, né, o pessoal está plenamente na nova grade, daí algumas disciplinas vão poder entrar como outras OLs limitadas vão convalidar com essas. Eu imagino que é isso, né, Gabriel? Se eu não falei nenhuma não, eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho, né? Então, não vai ter duas. Então, a gente não pôs não duas convalidando para não dar confusão. Então, Internacional 2 vai ser aquela nova, né? E monetária, mais para frente, uma OL vai convalidar com ela. Certo? Agora, ela vai continuar, né? Que nem finanças corporativas, apesar que finanças corporativas é a OL, né? Vai ser oferecida com mais recorrência. É provável que seja oferecida em breve tópicos avançados de macro que tenha uma coisa de economia monetária ou de economia brasileira com uma aplicação de economia monetária, né? Quando essa não for mais oferecida com a frequência que ela era oferecida. Gente, eu sugiro que agora fiquem à vontade, quem está aqui participando com a gente, para fazer questões. Vocês também, viu? Camila, Gabriela. Patrícia, a gente responde as questões que surgirem. Eu vou fazer uma que não surgiu ainda, mas eu acho pertinente. Tem uma mudança aí do curso, com poucas mudanças, mas tem uma mudança de posicionamento também, né? Saem algumas matérias, existe uma verificação do inventário. O quanto isso vocês imaginam que modernize o curso e o quanto isso traz de opinião dos egressos que já estão no mercado, que já têm uma vivência e trouxeram essas informações para a universidade? Posso começar. Eu acho que esse novo PPC, ele foi muito discutido, né? E tivemos muitas dúvidas, claro. Mas, em grandes traços, ele manteve, digamos, as suas características estruturais, a despeito, do meu ponto de vista, ele ter sido, sim, modernizado. E o que eu chamo de características estruturais? Talvez a característica estrutural seja o pluralismo, né? É, de fato, um curso interdisciplinar e um curso plural. E isso, a despeito de algumas não concordâncias que fazem parte, né, do processo de discussão, isso de fato se manteve. Assim, foi uma reforma bastante bem sucedida, do meu ponto de vista. Ele se torna também um PPC mais moderno, né, além de ser plural, né, e interdisciplinar, né, que são características, talvez, de modernidade. Uma outra característica de modernidade diz respeito ao fato de que se tornou um curso com um grau de liberdade maior para os discentes, já que 5 disciplinas obrigatórias deixaram de compor o nosso PPC e, em contrapartida, houve um aumento das disciplinas de opção limitada e das disciplinas de fato livres. Eu concordo inteiramente com o Gabriel. Foram discussões muito intensas, mas a pluralidade foi mantida. E o aumento de grau de liberdade, né, para os alunos traçarem as suas trajetórias de acordo com seus interesses, ficou resguardado nas opções limitadas. Né? Então, eu, por exemplo, tenho muita esperança que a gente consiga aumentar a oferta, né? A gente aumentou muito o número de opções limitadas, né? E o curso de economia, dada a pressão de muitas obrigatórias, em geral os alunos, os docentes ofertam poucas limitadas. Isso acho que é uma coisa triste, e eu desejo que a gente, com esse novo PPC, todos nós consigamos ofertar mais limitadas, né? Porque eu acho que é do interesse dos alunos e dos docentes também, porque são nas limitadas que você consegue se aproximar mais da fronteira, ou, enfim, da discussão
às vezes, enfim, que tá mais premente no momento. Você perguntou do relatório dos egressos, né? E eu acho que uma coisa que apareceu no relatório dos egressos foi que a pluralidade era uma coisa boa do curso, né? E não era ruim, né? Pelo contrário, eles relatavam aí em vários momentos que a pluralidade, o PCH, muitas vezes se mostrou como um diferencial, né? Permitindo aí uma formação ampla, né? Então, enfim, era esse o meu entendimento. Obrigada. A Daniele levantou a mão. Oi, Fica à gente, vontade, boa Daniele. noite. Já que a Camila puxou esse assunto, né, até representando o Cássia, porque a gente escuta muito disso, e aí eu queria um pouquinho de vocês, eles falam muito da saída de finanças corporativas, né, porque os alunos às vezes querem mais sentido do mercado, né, matérias que liguem mais ao mercado, e aí finanças corporativas, que talvez era a matéria que mais ligasse ao mercado, ela se tornou limitada, né. Então, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho dessa questão de finanças corporativas, porque ela caiu para limitada. Daniele, boa noite. Na verdade, quem fez a sugestão de passagem das disciplinas, não é, que se tornaram limitadas foram seus respectivos GTs. O fato da disciplina, eu acho que isso é muito importante, o fato da disciplina ter se tornado opção limitada, ela não significa que ela foi excluída, né, que os discentes não vão ter mais acesso a ela. Vocês vão ter acesso e vai ser bastante recorrente, tanto que a gente praticamente dobrou, né, se eu não me engano, o número de créditos de limitada entre os PPCs. Não é? Então, caso haja demanda por disciplinas de opção limitada, eu acho que o caminho é acessar os professores que têm recorrência nessa disciplina e solicitar que eles abram turmas de finanças corporativas. Agora, diversas outras disciplinas também são disciplinas que dialogam com finanças corporativas e que tem um apelo muito grande, né, digamos assim, tendo em vista o mercado, um encadeamento de micro, encadeamento de inferência estatística e econometria, dentre uma série de outras. Certo, obrigada. Você gostaria de comentar também, Patrícia, ou temos novas questões? Tem novas perguntas, mas assim, Daniele, eu acho que até o CASSE tem um papel fundamental junto com o projeto de integralização das monitoras, de vocês estarem sempre pesquisando e nos informando quais são os interesses dos alunos, né? Para, vamos dizer, a gente manter, na medida do possível, na grade as disciplinas que eles têm interesse. Né? Então, isso é fundamental, assim. Assim, é só um questionamento recorrente, né? Acho que das pessoas que a gente foi mostrando, né, que teve algum retorno, acho que a pergunta principal é por que finanças? Assim, acho que o que mais chamou a atenção foi a saída de finanças corporativas, por isso que eu perguntei. Mas sim. Eu queria fazer um comentário. Eu acho que o que pode ser enfatizado com os alunos é justamente essa questão de liberdade que foi trazida com o novo projeto pedagógico. Ou seja, por mais que finanças corporativas tenha saído enquanto disciplina obrigatória, ela se mantém enquanto limitada, assim como finanças públicas também, assim como questões metodológicas. Então, dependendo do interesse do aluno, ele vai seguir por uma linha e vai demandar essas disciplinas limitadas ou vai seguir por outra. Então, eu acho que saiu da grade obrigatória, mas permite uma liberdade do aluno também, para se encaixar no perfil dos alunos, os alunos da UFABC, que por si é muito diverso. Então, eu acho que é uma situação de ganhos nesse sentido, de ter maior liberdade. E a gente está o tempo todo acompanhando demanda reprimida, para tentar nortear as ofertas das disciplinas, de vagas em disciplinas. Então, eu acho que os alunos podem se tranquilizar nesse sentido, de que a gente está monitorando as demandas e que essa transição eu acho que vai ser feita da melhor maneira possível.
A gente tem um comentário do Gabriel que ele não encontrou o inventário das disciplinas nesse endereço da Prograde. Gabriel, eu sei que esse inventário ele existe, inclusive está circulando. Eu não tenho certeza, eu vou até acessar amanhã, se as novas alterações, as últimas que foram encaminhadas há alguns meses, foram incorporadas nesse inventário. Mas eu vou procurar e vou disponibilizar também no site do curso. Tá? Eu até pediria, caso vocês consigam localizar fácil, Camila, Gabriela, que vocês coloquem aqui para a gente. Está disponível, muito provavelmente, no site da Prograde mesmo. Mas eu não tenho caminho aqui pronto para dividir com vocês. Eu estou olhando, eu acho que ele lista, mas ele não coloca as emendas e tal. Ô, Gabriel, eu estou achando que a gente vai disponibilizar o projeto na página até o final do ano, ou não? Você acha que só o ano que vem? Não, eu acho que tudo bem. Né? Acho que Agora o projeto ele acabou já circulando bastante por meio da página da Prograde, talvez não tenha mais sentido a gente... Era um excesso de zelo, né? Segurar para publicar os dois documentos juntos. Eu acho que, de repente, talvez um recado dizendo que a curricularização ainda não está tão definida, né? Mas é só isso que pode gerar um pouco de ansiedade em todo mundo, né? Esse novo documento da Prograde, ele não diz tanto respeito à curricularização, mas ele diz respeito a mudanças pontuais. Eu até adianto com vocês quais são essas mudanças. A Prograde percebeu alguns equívocos no nome, simplesmente no nome de algumas disciplinas que acabaram não sendo atualizadas, o nome acabou não sendo atualizado, e nos TPIs de algumas disciplinas. Então, os colegas, sobretudo de métodos quantitativos, eles alteraram o I de algumas disciplinas quantitativas, eles aumentaram esse I, ou seja, eles tiveram a intenção de sinalizar para os estudantes, para todos os discentes, que era necessário um maior tempo de dedicação para algumas disciplinas. Né? Então, eles aumentaram um pouco o I. E aí, na última versão do projeto pedagógico, foi com o I do projeto pedagógico de 2017. Então, são esses detalhes que, eventualmente, pode gerar alguma dúvida, mas são, de fato, coisas pontuais. Com relação à curricularização das atividades de extensão, aí a gente tem um cenário de maior dúvida. Né? Agora, um dos aspectos bastante importantes que tem sido discutido, né, que foi discutido ao longo de todo, ou de boa parte do ano de 2021, diz respeito ao fato, né, ao movimento muito provável de que a curricularização das atividades de extensão ela vai se fazer não só, mas sobretudo por dentro das disciplinas. Então, vai se criar na universidade um fator E, que vai estar ali conjugado com o TPI. Então, agora a gente vai ter em todas as disciplinas um TPI-E, e esse E diz respeito à extensão. Se de fato isso se efetivar, como parece que vai se efetivar, a gente vai ter uma redução dessas horas de extensão, né, e, consequentemente, uma redução das horas do curso, já que essas horas de extensão, elas entraram meramente somando as horas do curso. Agora, se essas horas entrarem por dentro das disciplinas, a gente vai conseguir, inclusive, reduzir o volume de horas para integralizar no BCE. Mas a gente conta muito com vocês o ano que vem, muitíssimo. O CASSI, os alunos, os monitores, para trabalhar conosco junto com as disciplinas, para nós avaliarmos essas possibilidades de incluir a curricularização. Né? Isso vai ser muito importante. Então, quer dizer, a curricularização possivelmente vai entrar via disciplina, mas projetos, por exemplo, as monitoras já estão com várias horas de extensão por conta do projeto. Então, vai continuar ocorrendo na universidade projetos de extensão, né? Então, é bom vocês ficarem mais atentos. Talvez não vocês, né? Mas o pessoal que entrou em 2021 vai precisar estar muito atento, né?
aos editais de extensão, à participação da extensão. E isso é muito bom, porque a extensão é nós devolvermos para a sociedade, né, o que nós estamos recebendo enquanto universidade pública, né? Então é essa a lógica, né? Não, e aprendemos muito, né, com essa interação com a sociedade, com escolas, sindicatos, entidades de classe. Eu acho que a universidade e a formação dos nossos alunos e alunas vai se beneficiar muito da curricularização das atividades de extensão. Isso, sem dúvida. Agora, o que a Patrícia comentou é, de fato, muito importante, né? Por mais que a curricularização, em grande medida, ela seja feita por dentro das disciplinas, ela não é feita só dessa forma. Ela é feita por dentro das disciplinas e por projetos paralelos, né, de extensão e projetos de cultura com caráter extensionista. Então, a proposição e a organização desses projetos pela nossa comunidade é fundamental, né? E os nossos discentes, os discentes vinculados ao BCE, eles podem acessar atividades de extensão propostas por outros cursos ou por outros grupos e assim por diante. Né? Esse momento de transição vai ser um momento fundamental, que de alguma forma a gente tem que caminhar juntos, né? A gente são os professores, né, os discentes e os funcionários que também são atores desse processo, inclusive podem propor projetos. Isso é de fato muito importante. Inclusive, com relação à curricularização da extensão por meio das disciplinas, porque para isso, de novo, a gente vai retomar essa sistemática de grupos de trabalho. Então, o BCE vai mobilizar novamente os grupos de trabalho temáticos. Cada grupo temático vai se debruçar sobre o seu conjunto de disciplinas e vai pensar em estratégias de propor atividades de extensão nessas disciplinas. Para que isso aconteça de uma forma interessante, eu acho que é a condição sine qua non que os discentes participem disso, fazendo sugestões, né, ouvindo as sugestões dos professores e contra-argumentando, enfim, é de fato um processo coletivo. Ele só vai ser, de fato, bem-sucedido se caminharmos juntos. Gente, alguma outra questão? Dúvidas? São todas bem-vindas. Eu acho que a única coisa assim, que nós poderíamos fazer mesmo é disponibilizar na página, né, o ementário e... Você acha que demora para vir da Prograde as correções, a última versão? Gabriel? Acho que como a gente está no final do ano, eu acho bem provável que isso seja algo para o início do próximo quadrimestre. Eu acho que a gente pode disponibilizar o que já temos e a gente faz isso, a gente coloca uma observação que ainda algumas mudanças pontuais vão acontecer. Mas então... Porque eu senti que tem uma curiosidade, assim, pelo ementário, aumentou-se bastante o número de OL, né, não só na economia, mas na universidade, né, e todos os cursos estão passando por reformas nos seus projetos pedagógicos, alguns já começaram, né, já concluíram, outros estão dando início, né. Gente... Muito bom, então. Então, acho que ao longo dessa semana, mais tardar no início da semana que vem, já vai estar disponível na nossa página. Eu sugiro que a gente fique por aqui, se não há mais questões. Esse vídeo, ele vai ficar disponível, né, e vai poder circular por meio de redes sociais e por meio do Facebook, do BCE, e também vai ficar disponível na página do curso. Tá bom? Então tá bom, gente. Então, ficamos... Por aqui eu vou suspender a gravação. Até mais e continuamos conversando na universidade. Esperamos que em breve nos corredores, né, e nas nossas salas de aula, nos gabinetes de trabalho.